Existe um risco silencioso nas ações de crescimento e a maioria dos investidores realmente não consegue identificar, não consegue visualizar isso daqui. Posso te afirmar com toda certeza aqui que mais de 95% dos investidores em ações hoje, principalmente falando de pessoa física, não consegue identificar isso daqui. Às vezes por fora a empresa parece que está crescendo, parece que está acelerando, mas por dentro algo faz com que esse dinheiro fique travado. E aí a margem some, rentabilidade some, parte do resultado vai embora para sustentar a operação, para pagar juros. Em alguns casos, crescer fica pior do que a empresa realmente parar o crescimento e ficar do mesmo tamanho. Então, como é que você faz para saber se o crescimento da empresa que você investe está saudável? Como que você faz para identificar um momento de você parar de aportar em determinada empresa ou simplesmente assumir ali que a sua tese não se concretizou, que a empresa não entregou o que prometia? Se você tem ações de crescimento na carteira, você precisa ver esse vídeo. Esse vídeo aqui está bem detalhado, bem técnico. Quem já é de casa, deixa o like aqui. Se você ainda não conhece o canal, sinta-se convidado a se inscrever se você gostar do conteúdo, mas não precisa deixar o like ainda. Eu vou te lembrar disso aqui mais pra frente. Se você estiver gostando do conteúdo, aí você deixa o like mais pra frente, beleza? Eu vou começar aqui falando de Boa Safra, Soja 3, mas eu vou falar de outras ações e, como eu falei, esse é um vídeo onde eu vou te ensinar conceitos que são muito importantes para você pegar e aplicar em qualquer ação que seja de crescimento na sua carteira. Qualquer ação no geral, mas principalmente para empresas de crescimento. E aqui eu vou trazer a Boa Safra como exemplo, ver se eu vou parar de aportar nas ações ou não, se eu vou vender, se eu vou terminar minha posição ali, encerrar minha posição nas ações da empresa. Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. O que aconteceu com Boa Safra, principalmente no último resultado, o que vem acontecendo? A receita da empresa vem crescendo bem. E a receita, inclusive, crescendo mais do que o esperado no último resultado. Então, quando você observa o crescimento de receita de Boa Safra, você percebe que ela está entregando, sim, o crescimento que prometia lá no IPO. Pelo menos algo parecido com o que prometia. A receita da empresa saiu de 400 milhões para mais de 2,34 bilhões nos últimos 12 meses. Isso é maior do que foi no ano de 2023, no ano de 2024 a gente teve uma queda, mas esse lucro líquido ele para de crescer aqui em 2023 e diminui drasticamente. E o que você observa aqui no preço das ações é algo parecido com isso. A gente olha, temos aqui a cotação padrão, a cotação ajustada. Olhando a cotação padrão nos últimos anos, você percebe que as ações elas se valorizaram muito aqui no ano de 2023, mas do primeiro trimestre ali para o segundo de 2024 começaram a cair. Isso se estabiliza aqui em janeiro de 2025, mas depois da divulgação do resultado do último TRI ali, do terceiro TRI de 2025, mais uma queda forte. Então a receita cresceu, mas o lucro cresceu bem abaixo do esperado. Lucro, geração de caixa. E uma coisa que você precisa olhar em empresas de crescimento, em qualquer empresa, é o capital de giro líquido. Capital de giro é muito importante. O que é capital de giro líquido? O capital de giro líquido representa todos os recursos que a empresa tem ali disponíveis no curto prazo, geralmente estamos falando aqui de 12 meses, para manter essas operações funcionando. É importante que a empresa consiga manter as suas operações funcionando. Então ela precisa pagar fornecedores, funcionários, contas, comprar mais estoque, continuar vendendo. A gente sabe que despesas ali gerais, vendas administrativas, tudo isso exige capital. Então, administrar mal o capital de giro gera problema e, se a gente está falando de crescimento, gera um problema, pode gerar um problema ainda maior de crescimento. Mas olhar o capital de giro líquido não basta. Se a gente for ver aqui nesse histórico que eu tenho aqui, que eu separei esses dados da empresa, o capital de giro líquido de Boa Safra vem subindo nos últimos anos. Isso aqui era de pouco mais de 20 milhões, hoje você tem mais de 1,3 bi de capital de giro líquido. Então, isso significa que a empresa está crescendo. Se a empresa está crescendo, ela precisa de mais capital de giro. Só que você não basta olhar isso aqui. Você tem que olhar isso de forma relativa. Então, você tem o índice de liquidez corrente. Índice de liquidez corrente relaciona ativo circulante com passivo circulante. Então, tudo que a empresa tem de bens e direitos a receber no curto prazo, 12 meses, relacionado com o que ela tem de obrigações a cumprir
no curto prazo também, para saber como é que está a situação da empresa de liquidez. E isso precisa ser maior do que 1 para ser minimamente saudável. O índice de liquidez corrente de Boa Safra está excelente aqui. Ele era de 1,2, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente está falando de uma liquidez corrente no final de 2024, na verdade, de mais de 4 vezes. O que significa que problema de liquidez essa empresa não tem. Mas de onde que está vindo essa liquidez? Esse índice ele mostra quantos reais a empresa tem de bens e direitos a receber para cada real de obrigações a cumprir no curto prazo. Então ela tem mais de R$4 para cada real que ela tem ali que ela precisa honrar. Mas muito desse caixa vem de captação de recursos recentes também. Então uma empresa que está crescendo, ela pode começar a ter problemas de receita, de prazo, de estoque, mesmo tendo esse indicador saudável. E como é que você faz para saber se o crescimento está indo bem? Aí você tem que olhar a necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro mostra o quanto que uma empresa precisa manter investido no seu ciclo operacional. Estamos falando aqui de estoques, contas a receber para continuar funcionando sem dor de cabeça. Tudo que for operacional. Quando a gente fala de necessidade de capital de giro, se está falando da diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Então aqui não entra empréstimo, financiamento do lado do passivo, que é decisão financeira, não entra o caixa da empresa. Então quanto que a empresa precisa deixar travado para que a sua operação funcione, descontada ali o quanto que ela já consegue financiar com seus fornecedores, obrigações que ela tem para receber do dia a dia. Se a empresa cresce a necessidade de capital de giro, ela tem que crescer. Se a empresa está crescendo, a necessidade de capital de giro tem que crescer. Então, a necessidade de capital de giro de Boa Safra, ela sai aqui de 49 milhões, para mais de 800 milhões. Então, você vê que está crescendo. O histórico aqui mostra uma tendência de crescimento. Mas aí que vem o grande diferencial. Você precisa calcular a relação entre a necessidade de capital de giro e a receita. Tá? Então, se o percentual está crescendo, a empresa está se tornando menos eficiente nesse crescimento. Se a receita cresce, por exemplo, 20% e a necessidade de capital de giro cresce 30%, 40%, 50%, você tem um problema de escala aí. E aqui em Boa Safra, em Soja 3, você tem uma necessidade de capital de giro em relação à receita, que era de 12%, foi crescendo, 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 até que no final de 2024 isso já era de 48%. E vamos ver no final de 2025, que eu gosto sempre de olhar o resultado fechado, mas não acredito que vai estar muito melhor do que isso daqui. Não significa que 48% é bom ou ruim, mas significa que o modelo ele está se provando talvez menos escalável do que deveria por algum motivo. Tá? Se a necessidade de capital de giro sobre a receita subiu, você precisa descobrir onde que esse dinheiro está entalado, meu Deus. E aí você tem que olhar principalmente, nesse caso aqui, para os prazos médios. Prazo médio de recebimento aumentou, a empresa está dando muito prazo para os clientes ali para vender. O estoque, o prazo que esse capital fica no estoque ali travado, aumentou. Tem muito estoque parado, ineficiência de produção. O prazo médio de pagamentos caiu ou subiu? Que aqui é onde a empresa ainda consegue, né, ter mais eficiência, ela negociar os prazos dela com seus próprios fornecedores. Eles estão dando menos prazo ou não. Então aqui, se você tem um poder de barganha, ainda vai. Se não tem, não adianta. Você está do lado ali dos seus clientes, dando mais folga para poder crescer e não consegue essa mesma mamata dos seus fornecedores. Então, basicamente, Soja 3 teve uma piora nos prazos de recebimento e no estoque. E para financiar isso, ela também se endividou mais. Como a gente viu, ela não tem problemas de liquidez, mas o índice de cobertura de juros, e aqui você mede o EBIT, que é o resultado operacional, com relação à receita, com relação às despesas financeiras da empresa, ou seja, se o resultado operacional ele está sendo suficiente para pagar pelo menos as despesas financeiras, isso foi aqui de 3,74 vezes em 2019, né, depois do IPO aqui chegou a rodar na casa de 6 vezes, foi caindo, até que em 2024, no finalzinho ali do ano, 1,15. Ou seja, o índice de cobertura de juros diminuindo. No final de 2025, acredito que não vai estar também muito diferente disso. Se o índice de cobertura de juros caiu ali para menos de 1,5, a empresa está gerando lucro operacional nesse momento,
praticamente ali o suficiente para pagar o juro da dívida. Então isso não está virando lucro líquido, está sendo engolido por juros. Outra prova de que o crescimento está cobrando os efeitos colaterais é a queda de margem da empresa. Então basta a gente olhar aqui as margens de Boa Safra, que vocês vão ver que eu não estou mentindo, e isso aqui vale para qualquer empresa. A margem líquida da empresa caiu bastante, bem abaixo ali da média. A margem EBITDA da empresa também caindo bastante abaixo da média nos últimos anos, caindo bem hoje, rodando ali na casa de 9,38. Margem bruta, essa sim se mantendo relativamente estável, mas aqui a gente não tem necessariamente, né, os custos ali, o efeito colateral dos prazos maiores que ela está dando, conversão de pedidos realmente em receita de fato. Então o que explica aqui? O que está acontecendo com Boa Safra não é algo extremamente misterioso, tá? E não começa no resultado do último trimestre. É o jeito que a empresa está resolvendo crescer. Boa Safra, por natureza, tem um modelo que já é sazonal, exige capital, porque você compra, precisa beneficiar, armazenar e monetiza isso em algumas janelas do ano. Tem a ver com a safra. Mesmo que ela tenha os pedidos acontecendo ali em algum momento do ano, isso ainda não virou receita necessariamente. Precisa confirmar depois. Nos últimos ciclos, esse crescimento ele deixou de ser apenas mais volume e passou a ser mais volume de receita com mais concessões para os clientes. E aí a necessidade de capital de giro ela começa a crescer mais rápido do que o crescimento de receita. Porque você não basta só vender mais. Você precisa vender mais com mais prazo, com mais pressão de preço, com mais risco de você carregar esse estoque, você tem uma safra diferente, o preço da soja também ruim, o produtor descapitalizado pedindo mais condições ou exigindo ali talvez menos qualidade nas sementes, procurando outros fornecedores. Então, se você quer crescer, a Boa Safra decidiu crescer dessa forma, ela está comprando o mercado, oferecendo prazo e preço. Isso empurra contas a receber lá para cima, estoques, muitas vezes perecíveis, para cima, e alonga o ciclo caixa da empresa e faz a necessidade de capital de giro explodir. O ciclo caixa da empresa saiu de 30, 50 dias aqui para mais de 100 dias em 2024 e deve se manter aqui nesse mesmo patamar em 2025, ou seja, o retorno gerado pelo crescimento cai, rentabilidade, o dinheiro está preso na operação por mais tempo, custo do dinheiro no Brasil não perdoa e a gente tem taxa de juros em 15% durante praticamente o ano de 2025. Então, o crescimento ele vira um crescimento mais caro que consome caixa antes de devolver isso para o bolso do acionista. E quando a conversão de pedidos, como eu falei, cai, quando o produtor ele posterga essa decisão ali, o volume de venda de semente não acompanha o que estava planejado e esperado, a empresa ela fica com semente beneficiada parada, corre o risco de empurrar parte disso como grão, que tem uma margem muito menor. E a pior combinação possível que você pode ter para um modelo que exige capital é você ficar com o caixa preso, reduzindo rentabilidade do que você consegue vender. Por isso que para o resultado do último TRI de 2025 e para 2026, o que interessa, já a gente vai ver aqui em outras empresas, comparar para você saber exatamente como é que você faz para comparar nas suas empresas também. Mas para o próximo trimestre, para esse ano, não é nem quanto que a empresa vai faturar e aumentar de receita, é se ela consegue mostrar que a conversão voltou para um patamar normal e que esse mix não está piorando. Então, se esse quarto TRI vier com melhora de conversão, redução de estoque, uma sinalização de que o ciclo caixa vai começar a se normalizar, a cair de novo, isso já reanimaria o humor do mercado, porque muda a expectativa para esse ano de 2026 e a tese ela volta a parecer uma tese de escala e não uma tese de sobrevivência, de desaceleração. Essa volta do ânimo do mercado pode ficar para o ano de 2026? Pode. Porque a conversão de pedidos, se ela já foi ruim no terceiro TRI, no quarto TRI não é de se esperar coisa muito melhor. Se o quarto TRI mostrar que a conversão continuou fraca, que não melhorou muita coisa, que o estoque segue alto, aí o mercado vai precificar 2026 como um ano de mais pressão, de menos crescimento, que a empresa vai entrar nesse novo ciclo carregando um peso maior no balanço. Em 2026, para a tese continuar fazendo sentido,
três coisas precisam acontecer juntas, mesmo que em ritmo gradual. A necessidade de capital de giro precisa parar de ficar crescendo tanto acima da receita, começar a cair essa necessidade, essa relação, nem que seja lentamente, para mostrar que o crescimento ele vai voltar a ser eficiente. A margem precisa melhorar de novo, a margem EBITDA, ou pelo menos estabilizar, porque se você não estabiliza, crescimento vira só volume com pouco retorno, e ela precisa voltar a ganhar market share, que não ganhou em 2024 para 2025. Ou seja, o mercado precisa voltar a acreditar que o crescimento da empresa vai pagar a conta e não aumentar a conta. O que pode reanimar é justamente um cenário onde o produtor vai recuperando fôlego, os pedidos voltam a virar venda com mais previsibilidade e esse mix volta a privilegiar a venda de sementes de alta qualidade também, para ela não continuar aumentando ali o percentual da produção que ela vende como soja, porque tem um prazo de 6 meses, se ela não vende como semente, ela não pode mais vender como semente. Então ainda tem isso, né? Toda essa questão sazonal do ciclo da commodity é diferente. Se isso não acontecer, a empresa ela precisa mostrar disciplina e coragem, inclusive, para desacelerar a expansão se o custo desse crescimento continuar alto demais. E o que poderia prejudicar ainda mais em 2026, um período ali de clima ruim, de problemas climáticos, mais uma safra fraca, preço de commodity baixo, crédito apertado, tudo isso aumenta cancelamento, posterga a compra, reduz conversão e encalha mais estoque, empurra a empresa para vender mais semente ali como grão, enfim, as condições ruins. Nesse cenário, a necessidade de capital de giro ela tende a continuar crescendo mais rápido que a receita e a margem continuaria pressionada e o custo vira um freio explícito, meus amigos. Então o investidor ele tem que entender que o tempo de recuperação dessa empresa, de uma empresa como essa, pode ser mais longo e pode sofrer até que esse ciclo vire, normalize, essa tese volte a ser uma tese de crescimento com escala e não uma tese de quantos anos a empresa aguenta, quantos trimestres a empresa aguenta até precisar de mais capital. Agora, comparando aqui com mais duas empresas de crescimento, você tem 3tentos, que também é do agro, e como é que está a necessidade de capital de giro sobre a receita da empresa. O que você vê que a necessidade de capital de giro da 3tentos, ela está crescendo, tá? Da mesma forma que a de Boa Safra. Quando você relaciona com a receita, ela fica entre 0,1 e 0,18, não está explodindo. Na verdade, foi cair. Isso é um sinal de que o crescimento, apesar de exigir giro, não vem encarecendo o crescimento ao longo do tempo. Esse giro ele não está encarecendo. O capital de giro líquido aumentou pra caramba, necessidade de capital de giro também, mas quando você relaciona com a receita, você vê que a receita está crescendo mais. Isso é bom. Então, mesmo quando a operação precisa de giro, você vê que tem folga no curto prazo. Agora, o ponto de atenção de 3tentos é o índice de cobertura de juros. Esse veio caindo, hoje na casa ali de 1,33. Precisa de atenção, mostra que o financeiro pesa, mas perceba a diferença. O negócio não está com o giro explodindo ali, a necessidade de capital de giro, e a empresa tem colchão de capital de giro, tem liquidez também, liquidez corrente interessante. Então, uma queda de juros, que é o que deve acontecer, tende a agir como um alívio muito mais real no balanço aqui do que no caso de Boa Safra, porque não precisa de muito milagre operacional, uma melhora relevante operacional para realmente funcionar. A margem EBITDA também está melhorando. A gente sabe que nesse setor da 3tentos as margens são baixas, mas em 2024 você teve uma melhora de margem muito interessante. Então, no momento, mais bem posicionada que Boa Safra. E aqui você tem outra empresa que eu trouxe, PNVL3 Grupo Dimed, que talvez seja tenha um padrão ainda mais limpo. O que a gente vê? A necessidade de capital de giro está crescendo. Eu falei, se a empresa está crescendo, necessidade de capital de giro tem que crescer. Necessidade de capital de giro relacionado com receita, tá ok, não está explodindo, está se mantendo razoavelmente estável aqui. Capital de giro líquido, esse sim crescendo. O que isso diz pra gente? Índice de cobertura de juros bem acima de 2 vezes, tá tranquilo, a gente ainda tem queda de juros, liquidez corrente também bem suave aqui e margens estáveis. A gente está falando de uma empresa que está
crescendo o número de lojas. Quanto mais o tempo passa, as vendas nas mesmas lojas tendem a melhorar, a aumentar e melhorar a margem, melhorar a rentabilidade. Então, estamos falando de um crescimento que não está ficando cada vez mais caro em necessidade de capital de giro. A margem estável também é outro ponto positivo no crescimento dessa empresa aqui. É claro que a gente tem que sempre comparar com o setor, não adianta querer comparar a margem de uma empresa do varejo farmacêutico com um setor ali que tem margens maiores. A margem EBITDA, a trajetória é de alta, estamos falando de um setor que vai ganhar na escala aqui e não nas margens, então a tendência é que isso melhore com a previsibilidade que a empresa tem, de vendas nas mesmas lojas, tudo isso melhorando. É muito mais previsível do que o modelo bem sazonal e bem mais difícil da Boa Safra. Tá? E ao mesmo tempo, com a Selic alta, você tem um índice de cobertura de juros que é alto, mas a liquidez corrente da empresa está tranquila, mas pode ser um modelo mais justo aqui no curto prazo. Então, se você olhasse para Boa Safra lá em 2021, 2022, é óbvio que parecia, né, um modelo muito melhor de crescimento, com escala, com rentabilidade. Basta você olhar aqui os indicadores da empresa naquele momento. Você tinha o ROI, que hoje é de 7, né? Na casa ali de mais de 24 vezes, 14, 23, 35% em 2023, falei 24 vezes, perdão, 24%, e isso diminuiu drasticamente aqui por conta do problema da explosão de necessidade de capital de giro, principalmente, e da queda dos resultados. Então, PNVL3 poderia parecer um modelo muito mais justo do que o da Boa Safra alguns anos atrás, mas não vem sendo estrangulado pelo financeiro e nem pelo aumento da necessidade de capital de giro. Com taxa de juros caindo, Panvel tende a ganhar mais ainda por reprecificação e por melhora incremental de caixa, mas não porque ela precisa que a taxa de juros caia para ela sobreviver. É mais porque o crescimento ele pode voltar a acelerar, inclusive, se você tem juros menores, a empresa pode continuar crescendo sem se preocupar tanto, e você tem mais conversão de crescimento de receita em lucro. Tanto que quando você observa esse crescimento da empresa, ele vem se traduzindo em crescimento de lucro mesmo. Agora você compara isso com Boa Safra, você vê a queda de juros vai ajudar, é claro, juro menor é bom para todas as empresas, mas ajuda menos. Alivia o custo, mas não resolve o problema central da empresa, que é operacional. Está consumindo caixa mais rápido do que isso vira receita, vira margem e vira lucro. Por isso que quando você observa a cotação padrão nos últimos 12 meses, você vê que uma queda de 17% em soja 3 e PNVL 3, grupo de média, pelo contrário, com uma alta muito forte de mais de 80% nos últimos 12 meses. Na nossa carteira aqui do canal, é a posição com maior rentabilidade nesse momento. Inclusive, a gente tem o nosso grupo lá. Se você gosta desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo, clica no link aqui para você participar do nosso grupo gratuito no WhatsApp. Mas, basicamente, esse crescimento da Panvel aqui, do grupo de média, ele não está ficando mais caro em capital de giro. Por isso, o mercado dando esse voto de confiança e acreditando no crescimento da empresa. A margem vem estável. Quando a empresa consegue crescer sem destruir margem e sem piorar ali no giro, ela está crescendo de um jeito muito mais limpo. E é por isso que eu falo que a maioria dos investidores não observa isso, não está atento a esse tipo de risco, porque a maioria vai observar só esses indicadores mais superficiais aqui, uma meia dúzia aqui desses indicadores, não vai nem se atentar aqui a indicadores mais aprofundados aqui com relação ao resultado, e ainda assim fica de forma superficial nos números do balanço. Significa que Boa Safra já era, que eu vou parar de investir na empresa, que eu vou voltar, vou vender as minhas ações, vou parar de aportar? Não. Não significa. Eu não venho aportando na empresa, porque eu vou esperar o próximo resultado, o ano de 2025 consolidado ali para avaliar. Não estou vendendo de forma nenhuma também. Não dá para cravar que a tese morreu, mas ela entrou numa fase de prova ali, onde a empresa precisa demonstrar que ela consegue voltar a crescer sem piorar o custo desse crescimento. Ela não está falhando porque ela não está crescendo. Ela está sofrendo porque o crescimento está ficando mais caro, ficando mais arriscado. Tese quebrada é quando você olha os números e você chega à conclusão de que o modelo da empresa não vai funcionar mais nem em condições normais. Então aqui
O que parece é um modelo que já funcionou bem em parte do ciclo, mas que a empresa tentou acelerar, tentou ganhar mais mercado, ela pegou um ciclo ruim e isso começou a exigir mais giro, pressionou margens. Então, empresa de crescimento, o erro clássico do investidor é confundir crescer demais com crescer gerando valor. Dá para você crescer e destruir valor quando você cresce de qualquer jeito, dando prazo, desconto, empacando estoque, financiando tudo com dívida cara. E dá para você crescer gerando valor quando você cresce com um giro mais controlado, capital de giro tranquilo, margem mais estável, o lado financeiro sob controle. Então o que a Boa Safra precisa fazer é provar que ela consegue voltar para esse segundo tipo aqui. Então ela ainda pode sim virar um case de muito sucesso. E a conclusão do vídeo é: empresa de crescimento, primeiramente você precisa entender a tese de investimentos da sua empresa. Qual que é o modelo de negócios, o que ela vai fazer para crescer. Que aí você vai ver se o resultado está de acordo com o planejado ou não. E principalmente, olhando para esses indicadores aqui que eu acabei de te explicar, necessidade de capital de giro, a empresa ela vai ter condições de financiar esse crescimento sem entrar em dificuldade se alguma coisa sair fora do esperado? É um crescimento que é possível, tranquilo, de ser financiado com capital próprio, sem precisar de muita dívida ou de ficar o tempo todo emitindo novas ações? Com esses indicadores você consegue fazer isso. Então, se você gostou, se esse vídeo fez sentido, agora sim, deixa o like e a gente se vê na próxima.